Olá, olá, vamos começar mais um dia, né? Essa nossa conversa, o sexto dia dessa nossa jornada dos 21 dias do cacau, né? E esse dia tá sendo assim, eu vou trazer um tema realmente muito interessante, eu acho, né? Que eu quero te convidar hoje a fazer algo que pode parecer simples. Os outros dias eu dei uma cutucada, né? Hoje não que não seja, mas a gente vai falar de um tema que é um pouco mais leve, que é olhar a sua vida com os olhares realmente da gratidão, né? E assim, e antes que você pensa, tipo, ah, não, mas eu sempre agradeço, eu sou, tipo, super de boa em relação a isso, né? Mas uma coisa é às vezes a gente agradecer, e a outra coisa é realmente a gente sentir. Às vezes a gente fala assim, não, obrigado, não, gratidão, de uma forma muito automática. E às vezes a gente realmente não sente isso, sabe? E é isso que eu quero te convidar hoje. Porque a gratidão, ela não é só uma palavra, né, que você fala. Às vezes a gente começa muito nesse lugar de falar da gratidão, de falar assim, não, eu sou grato e tal. Mas a gratidão mesmo, ela é um estado de ser. É uma forma de você enxergar o mundo. Você reconhecer que a abundância que já existe na sua vida, né, e que ela já existe na sua vida, independente de como as coisas estão, se elas estão perfeitas ou não, se você já chegou onde que você queria ou não, né? E sabe o que acontece quando você cultiva a gratidão de verdade? Na verdade, tudo muda, né? A sua energia muda, a sua expectativa em relação às coisas também muda, né? A sua vibração muda. E aí a vida começa a te devolver ainda mais motivos para você agradecer. Então, assim, hoje a gente vai mergulhar mesmo nesse universo. A gente vai falar um pouquinho da gratidão, não aquela gratiluz que tá aí na moda, e as pessoas também estão criticando, né? Mas é a gratidão no sentido mais genuíno, assim, da palavra. Até inclusive para quem sabe, você começa a olhar para as coisas com outros olhares, né? Então é isso, vamos lá? Vamos começar? Então bora lá, né? Hoje eu quero começar assim com uma pergunta bem honesta, assim. E eu gostaria de te perguntar, como você olha para a sua vida? Né? Você vê o que tem ou você vê o que falta? É aquela história do copo, né? Você vê o copo meio vazio ou meio cheio? Porque a gente pode viver de duas formas. Com a mentalidade, né, de escassez, quer dizer, tá faltando meio copo aqui, né? Ou com a mentalidade de abundância, que não, eu tenho meio copo de bebida. Né? Então, a mentalidade de escassez é quando você vive focado no que tá faltando. E aí, por exemplo, você vai pensar no que não deu certo, no que você queria que você não conseguiu, ainda no que você não tem, no que poderia ser melhor. E é engraçado quando a gente pensa nisso, porque me vem muita memória, assim, sabe quando às vezes a pessoa senta num. Às vezes até num bom restaurante. Ou às vezes você vai lá, faz um almoço com todo amor e carinho, e a pessoa fala assim, não, ai, se tivesse aqui só isso aqui, né, ia ficar mais gostoso. Aqui em Minas, aqui, né, a gente tem muito negócio de angu, parará. Sabe aquele negócio assim, ah, não fez a comidinha e falou assim, nossa, se tivesse um angu, hein? Quer dizer, às vezes a mesa já tá farta. Às vezes a pessoa fala assim, tá num lugar tão maravilhoso, e fala assim, não, só faltava isso aqui. Né? E às vezes a gente repete isso e não, nem percebe, sabe? Não dá nem conta, assim, né, do que é, disso, não se dar conta disso, né? E isso é uma questão que realmente a gente precisa dar uma olhada nisso. Sabe uma outra questão também que acontece? A pessoa que acha que nunca tem dinheiro suficiente ou que nunca tem tempo para nada, né? Aquele, ah, tem uma assim, ah não, eu gostaria tanto, mas nada dá certo para mim. Nossa, todo mundo tem isso, menos eu. Ou a vida é difícil. Sempre tô correndo atrás e nunca alcanço. E aí vem, frase uma atrás da outra, né? Então, assim, o que a gente tem que observar, né? Quem nunca fez isso, quem não faz, né? Então, eu não tô falando aqui que os desafios não existem,
que as coisas estão todas perfeitas. Não estou dizendo que você precisa fingir que é isso que é o tal do gratiluz, né? Você não vai fingir que tá tudo perfeito quando não tá, né? Mas tem uma diferença enorme entre reconhecer os desafios e viver focado neles o tempo todo. Entendeu? Então é isso que a gente tem que entender. E aí, o que é a mentalidade? Então a gente falou agora da mentalidade da escassez, quando a pessoa só percebe o que falta. E da abundância? É quando a pessoa começa a reconhecer aquilo que ela tem. Quando você celebra as conquistas, por menores que elas sejam, sabe? Quando você agradece pelo que está funcionando. E quando você olha para a vida e vê oportunidades. Sabe? E às vezes a pessoa não vê só obstáculo, ela está vendo realmente oportunidade. Então é você acordar e agradecer por você estar vivo, pelo que você tem, né? Esses dias, hoje chuva total aqui no Avade, né? Então o que às vezes a gente tem que agradecer? Quem pôde ficar em casa, nossa, gratidão poder ficar em casa hoje. Quem tá de férias aí com as crianças, né? Ai, que delícia poder ficar deitado hoje, ter uma coberta gostosa para eu poder ficar. Que delícia que eu tenho pessoas que me amam. E aí, entende como que as coisas vão começar a mudar? E não quer dizer que a gente com isso vai negar as dificuldades. Na verdade, a gente está escolhendo para onde que a gente olha e como a gente olha para isso. Né? Porque uma coisa é a gente falar assim, bom, eu não estou no patamar que eu queria. Eu realmente não estou onde que eu gostaria de estar. Mas eu estou caminhando. Reconhecer isso é uma coisa. Né? E o que eu já tenho? E o que eu já construí? E o que eu já conquistei? Né? E aquilo que é fruto do meu trabalho, que hoje eu posso olhar e falar assim, eu falei isso ontem, não falei? Falei sobre isso, acho. Então, assim, de quanto ter gratidão, né, para isso? E é igual eu tô te falando, não é você negar as dificuldades. A gente não nega as dificuldades. A gente só não deixa que ela seja a única coisa que a gente enxergue durante o dia. E aí agora vai aquela verdade profunda, né? Aquilo que você foca, expande. Então, se você fica o tempo todo falando sobre o que falta, reclamando, vendo escassez, você vai atrás de mais escassez. Você vai até atrair isso mais, né? Então, e sabe o que é interessante quando a gente pensa em reclamar? Porque quando a gente clama, a gente pede, né? A gente até que usa assim, vamos clamar a Deus. Quando você reclama, você clama 2 vezes. Isso aí é uma frase típica, né? Se você ainda não ouviu essa frase, é ótimo, hoje seja apresentada a ela. Porque quando você clama 2 vezes e aí as coisas vão só tomando proporções maiores. Não estou falando, repetindo aqui, de reconhecer. Reconhecer, ok. Agora eu estou falando sobre reclamar, né? Então, quando você muda o seu foco para o que você tem, para o que funciona, para o que é bom, você começa a atrair mais disso para sua vida. E tem uma frase ainda que eu gosto muito. Quando tá muito bom, eu falo assim, Deus, me mande mais isso, universo, me mande mais isso. Porque aí você entra numa frequência de abundância. E aí a vida começa a conspirar também a seu favor. As oportunidades aparecem, pessoas certas chegam, as portas se abrem. Às vezes uma porta se fecha porque também às vezes não precisa entrar naquela porta. Mas haverá outras oportunidades. E aí você está vibrando naquilo que também te traz felicidade. E aí vai acabar que tudo se abre. Então agora a gente vai falar sobre o poder transformador da gratidão. Né? Porque a gratidão também não é só você dizer obrigado, igual eu falei no início do vídeo. Né? Não é você olhar para sua refeição e falar obrigado antes de comer. Não é só aquela frase bonita que você posta também nas redes sociais. A gratidão verdadeira, ela é um sentimento profundo. Um sentimento profundo, inclusive, de reconhecimento. É você sentir, né, no peito, nas suas células, no seu corpo, né? Aí você sente tudo isso, a apreciação genuína pela vida, pelas pessoas,
pelas experiências, por você estar vivo, por você estar viva. Então, é quando você cultiva essa gratidão de verdade, né? E aí acontece o que a gente chama de mágica mesmo, né? Algo mágico vai começar a acontecer. Porque primeiro, você vai sair do piloto automático, você vai parar um pouco de reclamar. E aí você para de achar que tudo é normal, que tudo é obrigação, que tudo é esperado, né? E você começa a ver o extraordinário no ordinário. Sabe aquele café da manhã? Não é só café. É alguém que plantou, que colheu, que torrou, que transportou. São pessoas que estão envolvidas. A mesma coisa esse cacau que a gente está usando, né? É um milagre você poder tomar esse cacau hoje. Porque eu falei isso lá na nossa primeira cerimônia, na presencial. Quantas pessoas precisaram para fazer com que esse cacau chegasse à nossa mesa, à nossa cerimônia, ao nosso dia a dia hoje? Teve aquele que plantou, né? Quem arou a terra, quem semeou, quem cuidou do cultivo mesmo, da saúde da planta, quem colheu. Olha quantas mãos até chegar na nossa mão e a gente poder saborear isso. Entende quando você olha isso e apresenta gratidão por todas essas pessoas, por tudo isso que elas fizeram pela fruta, para trazer para a gente, fez pela gente. A mesma coisa quando a gente produz alguma coisa, a gente não está pensando em quem vai receber. Todas essas pessoas, conscientes ou não disso, elas fizeram para nos atender. E quantos outros produtos, quanto mais chega em você, coisas que as pessoas fizeram por você. E aí, o segundo, né? A segunda questão de ter a gratidão é quando você está presente. Então, enquanto eu estou falando aqui, você está aqui comigo agora. Você está prestando atenção no que eu estou te dizendo? Isso é um estado de presença. Se no fundo aí você não está se preocupando com nada, que você está ouvindo isso aqui, às vezes enquanto você toma seu cacau, né? Isso é estar presente, é você se entregar realmente para aquilo que você tem que viver. E isso em tudo, né? Tem gente que fala muito, inclusive, sobre lavar vasilha com presença, né? Então é isso, né? Onde estamos presentes, entende isso? Então, e a terceira questão, quando você começa a utilizar, né, a gratidão, é que, é igual eu tô te falando, né? A sua percepção muda. Você começa a enxergar mais beleza, mais bondade, mais possibilidades. Porque você está buscando ativamente por motivos para agradecer, né? E o quarto é a sua saúde que melhora. Sério. E tem estudos hoje, gente, que mostram que pessoas gratas têm menos estresse. Elas dormem melhor. Elas têm um sistema imunológico melhor, né? Mais forte. Né? E a gratidão cura. Então isso é importante a gente lembrar. Quinto, os relacionamentos melhoram. Então, quando você é grato pelas pessoas, você começa a valorizar. Você expressa isso, né? E elas sentem. E elas sentem de verdade quando você é grato. E elas retribuem, né? As pessoas que também conseguem compreender a gratidão, ela vai retribuir para você. E as conexões se tornam mais profundas. E tem mais, gente. Gratidão é um antídoto poderoso para inveja, para comparação, para amargura. Então, quando você está genuinamente grato pelo que você tem, você para de olhar para o que o outro tem. Você para de olhar com ressentimento para as coisas. Você celebra as conquistas alheias, porque você sabe que há espaço para todo mundo. Aí às vezes uma amiga vem e te conta, você que comprou um apartamento, cara, você comemora junto. Né? E a abundância, gente, não é competição.
Porque há suficiente para todo mundo. O que tem para mim nesse universo tem para você também. E o que tem para as outras pessoas tem também. Né? Não é interessante a gente pensar isso? Então agora eu quero que você faça uma pausa e me responda assim com honestidade uma pergunta que eu vou te fazer agora. O que você tem na sua vida hoje que você não valoriza? Sabe por quê? Às vezes a gente está tão acostumado a correr para o próximo objetivo, da próxima conquista, da próxima aquisição, que às vezes a gente esquece de olhar para trás, sabe? E reconhecer o quanto que a gente já conquistou, o quanto que a gente já tem. E tem até uma frase que eu li esses dias, né? Que fala assim, você já observou que o que você reclama hoje é às vezes o que você ajoelhou um tempo atrás para pedir? Tem até uma música também disso aí que tá rolando. Né? Então, hoje a gente já vive tantas coisas que a gente, sabe, a gente gostaria. O seu corpo também, olha só, é uma máquina tão incrível, sabe? Que trabalha 24 horas por dia para você. Você já pensou em agradecer o seu corpo, assim? Porque você respira, você come, você dorme. Essa máquina aqui é o que tem pleno funcionamento. Né? Então, a gente pode agradecer pelo nosso corpo, pode agradecer pelo pet que você tem, que me veio pet na cabeça. Você pode agradecer pela sua família. Né? Sua família, que queira ou não, independente de ser perfeita ou não, ela ama você, do jeitinho de cada um. Não é verdade? Então a gente tem que agradecer também pela família. E a família, a gente nasce naquele lugar que também é para o nosso crescimento. Né? E a sua casa? Você não tem um teto para você dormir? Tem gente que está dormindo na rua, nesse exato momento de chuva, inclusive. Que não tem nem para onde ir. E às vezes a gente está aqui, ó, gostoso, dentro de casa. Não é verdade? Você já agradeceu hoje pela sua alimentação? O quanto que seu corpo está nutrido, está nutrida? E isso não é pouco, a gente sabe. Eu não preciso nem trazer dados aí que falam sobre fome. Né? E outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala sobre dados e tudo aquilo que a gente já caminhou pra gente chegar aqui. Que seja grato pelo seu caminhar também. Porque você hoje é você por tudo que você passou. Que tudo que você passou, cada fracasso, cada vitória faz parte da sua história. Né? E isso é muito legal. Porque muitas vezes a gente tem questões que a gente fala assim, eu não quero nem lembrar que eu passei por isso. Ou a gente vai lá e corta da nossa vida como se aquele momento, como se sua vida pudesse ser editada. Como se fosse um vídeo que fala assim, não, essa parte aqui eu não quero lembrar. Como se desonrasse a sua própria história. Então, independente se é bom ou ruim, vamos ser gratos. Eu falo isso com vocês em outras, né? Sempre quando a gente encontra, seja grato, no bom e no ruim. E lembre-se que o bom e o ruim passam. Esse é o grande ensinamento que eu tive de uns anos pra cá e que eu tenho levado pra minha vida. Né? E aí quando a gente olha pra nossa trajetória, que a gente fala assim, nossa, mas tantas coisas eu consegui e tantas coisas eu não consegui, né? E aí a gente fica aí tentando editar a vida conforme a gente gostaria de lembrar, né? E aí é importante a gente lembrar que também todo erro que você cometeu te ensinou alguma coisa. Toda dificuldade que você passou, ela te fortaleceu também em alguma coisa. E vamos lembrar que toda dificuldade que você passa, você pode olhar para trás que você não é a mesma pessoa mais. Inclusive, né, gente? A gente não é a mesma pessoa de ano passado, de 5 anos atrás, de 10 anos atrás. Então, meu Deus do céu. E o quanto que você evoluiu, o quanto que eu evoluí, o quanto que todos nós evoluímos. E agora a gente às vezes tá até passando por uma fase que não tá tão fácil, às vezes tá também com outras dificuldades, talvez esteja cansada, frustrada, desmotivado para a vida, né? Mas mesmo ao caos, eu tenho certeza que enquanto eu tava falando uma listagem aqui, você descobriu coisas que você precisa agradecer.
O sol que não nasceu hoje, mas que veio a chuva, né? O fato de você estar vivo, o tanto que estamos aqui juntas, buscando crescimento, desenvolvimento, estar melhor, né? Então é isso. Às vezes a gente fica falando assim, mas falar de gratidão e falar de abundância é fácil? Não, não é fácil, né? Igual eu tô falando, é uma questão de olhar. E é interessante a gente lembrar também que quando a gente fala de abundância, a gente não tá falando só de ter dinheiro. Às vezes a pessoa fala que abundância é ter muito dinheiro, ter coisas demais, ter status, né? Então isso é interessante porque quando a gente fala de abundância, vem muito nesse sentido atual. E aí eu gosto de pontuar todas as vezes que eu não tô falando que prosperidade financeira não é importante. A gente pode ter consciência do que é necessário para a gente ter uma vida com um bem-estar maior, mas a gente também não pode ser hipócrita, né? Desculpa a palavra, mas de falar assim, não, eu vou viver agora só de gratidão e eu não preciso do dinheiro. A gente vive num mundo materialista e que a gente precisa comer, beber, ter filhos. Quem tem filhos aí sabe que a gente precisa cuidar deles. A gente tem que pensar no nosso futuro, a gente tem que ser responsável de saber que a gente precisa da troca do dinheiro, né? O dinheiro é uma energia de troca. E, inclusive, até a abundância. Quando a gente fala de abundância, que eu vou falar um pouquinho mais, né? Mas eu gosto muito de pontuar essa questão do dinheiro, porque muitas vezes, quando se falava de autoconhecimento, que se fala de abrir mão de algumas coisas, as pessoas acham que é abrir mão do dinheiro. E não é. É você entender que o dinheiro também tá para trabalhar a seu favor. Se você bloqueia essa energia para você, você também vai ter dificuldade de olhar para o dinheiro na beleza que ele é e no que ele te proporciona, né? Então a gente tem que entender isso também, não limitar a nossa mente em relação a isso, né? Lógico que estamos falando também de tudo com usos conscientes, né? Então, quando a gente fala de abundância, voltando, né? A gente fala, por exemplo, abundância no amor. Você já pensou sobre isso? É o quê? É você ser amado e conseguir amar, né? Isso é ser abundante. Isso é interessante, né? O tempo, por exemplo. Ter tempo de qualidade para você e para quem você ama. E isso também é abundância. Paz. Você viver com tranquilidade, sem drama constantemente. Você ter saúde, ter vitalidade, ter energia, sentir bem-estar, sabe? É abundância também. E propósito, saber por que você tá aqui e o que te move. Isso é importante. Fora a criatividade. Você ter ideias, expressar sua essência, conhecimento, né, gente, também, abundância de conhecimento, você aprender, crescer, expandir, né, ter experiências, viver momentos marcantes, criar memórias com as pessoas, criar conexões, relacionamentos verdadeiros. Isso é importante demais. Nós viemos para fazer nossa trajetória, que é individual, mas não viemos para viver sozinhos. E aí você precisa também de ter o quê? Liberdade para isso. Para você escolher seu caminho, para você viver de acordo com os seus valores. Entende como que a abundância ela é multidimensional? Você pode ter muito dinheiro e ser miserável emocionalmente. E a gente vê tanto isso é tão comum, infelizmente, né? Ou pode ser o contrário. Você pode ter pouco dinheiro e ser rico em amor, em alegria, em propósito. E isso também é comum. Tem gente, às vezes, que tem muito pouco dinheiro, mas você entra na casa deles, é pura alegria, é pura união. Então, mais uma vez, gente, eu não tô falando que dinheiro não importa. Importa. Mas não é o único indicador de uma vida abundante. A vida abundante, quando a pessoa está vivendo em abundância, ela está vivendo numa felicidade plena. Então, tá na hora da gente começar a olhar para nossa vida de uma forma integral. E aí eu te pergunto,
onde você já é abundante, onde você já se reconheceu como abundante, onde que você já tem riqueza, mesmo que não seja material. Eu falo isso direto, né? Porque às vezes eu falo assim, gente, às vezes a gente tá fazendo um negócio assim muito simples, eu falo, gente, isso é riqueza. Porque às vezes é tão simples, sabe? Às vezes a gente tá numa cachoeira e você pode rir e conversar com as pessoas e você come uma fruta e você tá na cachoeira, todo mundo tem essa possibilidade de ir. É riqueza. Você ter paz, você ouvir o barulho da água, você tomar um banho de cachoeira, você poder conversar. Ou às vezes você ficar em silêncio mesmo. É riqueza. Então a gente precisa reconhecer isso. E às vezes repetir, né? Eu sou abundância. Eu me permito ser abundante. E aí sabe o que o universo faz? Ele fala assim, então toma mais, olha. Receba mais. Não é isso que você gosta? Toma. Você merece. Né? Então a gente precisa começar a olhar para essas questões. Né? E aí é uma questão também que eu falo. Que quando a gente também começa a ser grato pelas dificuldades, galerinha, é bizarro, é difícil, parece louco isso, né? Parece muito maluco perguntar assim, tá tudo desandado. E como que eu vou agradecer por algo que me machucou? Tem coisas que nos machucam, gente, profundamente, cada uma aqui sabe sua história. Como que a gente agradece por algo que fez sofrer? Né? E não é sobre agradecer pela dor. Não é pela dor que você vai agradecer. Você vai agradecer pelo aprendizado que veio através da dor. Né? Aquela traição que te destruiu, você não vai agradecer pela traição. Mas ela te ensinou o quê? Limite, valor, sobre quem você não quer ser, às vezes o que você não quer viver, ou às vezes uma perda financeira, se eu tomou um golpe danado, o que te ensinou? Recomeçar, resiliência, né? Sobre o que realmente importa, porque às vezes passou um tempo ali realmente de escassez financeira. E aí você começa a olhar e falar assim, cara, eu tinha tanta coisa, mas agora, olha isso, eu consigo aprender com isso. A viver com isso. E aí o dinheiro vem, quando ele vem, ele tá maior ainda. E quem perdeu saúde, né? Ouviu uma pessoa amada perder a saúde. Te ensina sobre autocuidado, sobre aproveitar o tempo que tem, sobre a importância de cuidar do corpo mesmo, de se observar. Às vezes a pessoa também está num relacionamento que o relacionamento não fluiu. Sofreu porque não era para terminar, não queria que terminasse porque amava, mas ao mesmo tempo depois observou que talvez não estava tão legal assim. Então o que a gente precisa observar é que para tudo que a gente passa nos serve de alguma coisa, e tudo que a gente já passou nos moldou para a gente ser quem a gente é hoje. Então se você consegue olhar para suas dificuldades e dizer obrigado pelo que você me ensinou, dá uma diferença enorme. Obrigado, né, por me fortalecer. Esses dias mesmo eu tava contando um caso meu para uma pessoa. E aí eu falei assim, não aconteceu do jeito que eu queria. Aí a pessoa falou assim, mas você deve ter ficado muito chateada, né, contando o caso e tal. Eu peguei e falei assim, olha, mas hoje quando eu olho para trás, e isso não tem muito tempo, eu vejo que o que me aconteceu me guiou para eu dar uns passos às vezes maiores. Se eu não tivesse passado por essa circunstância, eu talvez não tivesse tido aquela oportunidade naquele momento, que depois mudou também, as águas todas mudaram, né? Mas eu também não tinha dado um salto maior. Olha isso. E aí a pessoa falou assim comigo, é impressionante como é que você consegue ter esse olhar assim. Por quê? Porque eu poderia me desesperar.
e falar assim, cara, e agora eu tô sem... Não, mas peraí, calma. Deixa eu pensar nessa dificuldade que eu tô passando aqui, porque não pode ser de tudo ruim. Não pode ser de tudo ruim. Lógico que tem a parte horrorosa, mas peraí. E é isso. É porque a gente tá tão acostumado a tentar ver o ruim, que também, né, tá tudo tão ruim. Aí a gente tem que continuar alimentando isso. Mas olhar pro outro lado nos dá umas... Ufa, não. E te dá gás pra você ir corrigindo o caminho que você precisa. Ou pra você vencer aquela dificuldade. Porque toda dificuldade, ela vem nos mostrar o quanto nós somos capazes. E aí te mostra também a sua capacidade de transmutar a dor em sabedoria. E aí, o que acontece quando faz isso? Você passa a tirar o poder destrutivo da experiência. E transforma ela numa possibilidade de construir alguma coisa muito legal para você. E aquilo que poderia te deixar amarga, ressentida, travado, né? O que ela faz? Ela te liberta. Ela te expande se você... isso aqui não me trava. Mas vai trazer o quê? Sabedoria. Vai te deixar mais compassivo. E mais humano. Então, a gratidão pelas dificuldades é um nível avançado, assim, de consciência. Né? E quando você chega lá no amor, nada mais te segura. Nada mais tem o poder sobre você. A gente às vezes passa por uma dificuldade, tem a gratidão ali, porque tudo é forma de olhar. Porque você sabe que você pode transformar qualquer coisa em aprendizado, em crescimento. Né? E isso é muito legal. Então, gente, vamos pro prático. Como que você cultiva a gratidão no seu dia a dia? Você já parou para pensar isso? Porque não adianta, né? Só entender tudo isso, intelectualizar isso aqui, colocar na mente, se na hora que a gente vai pro mundo a gente não coloca em prática. Então a gente precisa fazer a gratidão um hábito, sabe? Um estilo de vida realmente, né? E isso é possível. Então, olha só, você pode fazer algumas práticas diárias, por exemplo. Quando você acorda, né? Antes de você pegar o celular, antes de você se levantar loucamente porque tá atrasada, né? Você pode simplesmente agradecer por mais um dia. E lista mentalmente 3 coisas pelas quais você é grato. E o diário da gratidão também, né? O diário da gratidão é uma ferramenta que sempre funciona. Você vai escrever 3 de 5 coisas que aconteceram com você. Grandes ou pequenas. Por exemplo, você pode colocar assim, tomei um café gostoso. Recebi uma mensagem carinhosa. Consegui resolver aquele problema. Olha isso, cara. Né? E durante o dia, como é que você pode fazer? Toda hora que alguma coisa boa acontecer, você vai parar 5 segundos. Olha, gente, o que é 5 segundos? É rápido, hein? E aí você vai expressar gratidão. 5 segundos. Você fecha o olho ali, respira e... Gratidão por isso. Agora, outra coisa, antes de alimentar. Respira também. Agradeça de verdade. De verdade. Pela abundância da natureza, pela mãe natureza. Por aquelas pessoas que trabalharam para que o alimento chegasse na sua mão. Né? E aí também você pode agradecer pelas pessoas que cruzaram o seu caminho. Obrigado por me ouvir. Obrigado por existir. Obrigado por ser meu companheiro, minha companheira. Sinta isso mesmo. E aí quando você for dormir, e hoje já vou soltar esse vídeo à noite, você pode agradecer por tudo que aconteceu com você durante o dia. E dormir com gratidão. Eu ensino isso, inclusive, para meus filhos. Não é legal?
Uma outra questão que você pode fazer, às vezes você tá ali tomando um banho, né, na correria, tá se arrumando, aí você pode ir pra frente do espelho e agradeça. Agradeça pelo seu corpo, agradeça pela sua beleza, pela sua saúde, por quem você está se tornando. Converse com você realmente se agradecendo, né? E outra coisa que também pode ser feita, a caminhada da gratidão. Você vai caminhar prestando atenção em tudo que merece gratidão. As árvores, o céu, o chão sob seus pés, o corpo que te move. Isso é legal também, né? E lembra, você não precisa fazer tudo isso. Você vai escolher uma ou duas práticas e faz consistentemente. É sempre o que eu sempre falo, gente. Melhor fazer um pouco com presença do que fazer muito no automático. Porque aquilo que a gente faz automático, tá no automático. E a gente tá fazendo isso aqui é pra gente sair do automático. Então hoje, gente, a gente foi convidada a mudar o olhar. A sair da escassez e entrar na abundância. A reconhecer que você já tem tanto. E isso é só o começo. Porque quando você vibra em gratidão, você atrai mais motivos para agradecer. É uma espiral. Uma espiral e ascendente ainda. Tá? Aquela que tá só subindo. Quanto mais você agradece, mais você tem para agradecer. Isso é muito potente. Então, gente, o que eu te convido a fazer isso, né? O que eu te convido hoje é a fazer isso. Tá? Então, dá uma parada em tudo que você está fazendo. Faz isso agora. Vou te convidar. E faz uma listinha de 10 coisas que você é grato. Pode ser o que for, mas eu quero que você sinta mesmo o coração aquecer, né? Então, assim, eu vou te convidar agora mesmo. Se quiser, coloca um pause nesse vídeo aqui e faça essas 10. Seja grato por 10 coisas, vai contando. Enquanto você é grato, você conta coloca o que você é grato, que sinta gratidão. E aí, sim, olha, eu coloquei o dedo na tela. Então, você vai escolher, né? Você vai escolher, vai fazer essa lista, coloca um pause aí, faça isso. Aproveita já esse momento, né? E aí você também vai escolher, sabe aquela prática que eu falei da gratidão? Você pode fazer durante o dia, você pode fazer pela manhã, na hora que você acordar, ou na hora da alimentação, ou na hora que você estiver indo caminhar para o trabalho, ou para a escola, para onde você estiver indo. Você pode fazer uma caminhada também presente, agradecendo pelo que você tem, né? Coloque uma prática dessa em dia, por dia em prática. Entenderam o que eu falei? Coloca uma prática dessa. Comece a fazer uma prática dessa por dia. Uma só. Que seja antes de dormir. Agradecemos, agradecer de verdade. Ou quando acontecer uma coisa boa, você parar e falar, nossa, gratidão, meu Deus. Nossa, gratidão mesmo. E sentir seu coração pulsando. E se você não sente agora de você falar isso, porque você precisa exercitar, porque não tem nada na vida da gente que a gente não aprende. É só exercitar. Entende? E se comprometa a isso. E se comprometa pelo menos 7 dias seguidos. Nós estamos aí em 21 dias. Vamos fazer até o final. Vamos fazer do final até... Hoje nós estamos no dia 6, né? Do dia 6 até o dia 21. Começar a agradecer. E aí, sabe o que você pode fazer também? Uma outra coisa que você pode fazer hoje, que me veio. Agradeça por uma pessoa hoje. Expresse gratidão genuína para alguém que tem feito diferença na sua vida. Você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma ligação, você pode chegar perto da pessoa, abraça a pessoa, mas agradeça de verdade e entregue isso. Olha, você faz muita diferença na minha vida. Sou muito grata pelo nosso tempo, por a gente ter se encontrado. Né? E outra coisa, antes de dormir hoje, como eu disse, agradeça.
Lembre-se, gente, abundância não é ter tudo, é reconhecer que você já tem o suficiente. E às vezes a gente já tem mais do que o suficiente, mas a gente não percebe. Lembre-se, você é abundante, você é abençoado, você é grato. E é isso. Gratidão por esse momento, gratidão por partilhar minha caminhada com a sua e a sua com a minha. Com todo amor e gratidão pela sua jornada. Gratidão imensa por você estar aqui comigo. Olha, assim eu finalizo. Até amanhã.